Cristo seja com todos. Amém. Posso dizer para todos nós que, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. E como disse o salmista, vale mais um dia dentro do templo buscando a Deus de que 1000 dias lá fora. Então fizemos bem de estarmos aqui. O apóstolo Pedro, certa vez ele disse assim: bom é estarmos aqui, Senhor. Nós vamos, irmãos, meditar juntos hoje sobre um assunto: a vitória de quem vive em união. Não é fácil para se unir as pessoas em busca de determinados objetivos sociais e espirituais. Para isso precisa estar em acordo, em harmonia. O profeta Amós, ele disse assim: como podemos andar dois juntos se não estivermos de acordo? Então o texto que eu li, o versículo que eu li no Evangelho, Mateus, Jesus está trazendo um ensinamento para o povo. Ali ele falando das pessoas que faz uma reconciliação com aqueles que deixaram a igreja. Aí ele fazia assim uma reconciliação, dizendo para eles como eles deveriam de fazer, e que se tais pessoas não assim aceitassem o conselho, o aconselhamento para voltar, então que aquela pessoa seria considerada como gentil. E ele dá sequência na palavra, e aí ele começa então a dizer: os que estiverem ligados na terra estarão ligados no céu, e os que estiverem desligados na terra será desligado no céu. Ele falando sobre isso, até que dá para entender que seria duas pessoas conselheiros, porque ele disse assim: se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, amados, duas pessoas unidas no aconselhamento, na súplica em favor de alguém, as duas pessoas unidas, o que pedir, Deus os concederá. E aqui nós vamos falar só de eu meditar um pouco, sempre medito nessas palavras que muito nos entusiasma estarmos ao lado do nosso Deus. Então aqui eu vou dizer de 4 homens unidos em busca de soluções, em busca de vitória para o povo de Deus. Era Moisés, Arão, Hur e Josué. Veja bem, quando Moisés, que era o líder da época, sai de uma situação que falta água para o povo, e depois ele então é ensinado por Deus para estar em Horebe ali a reunir todos os anciãos e o povo ali, e ele feria a rocha, e a rocha então daria água como
deu água para todos, e ali eles contemplaram o poder de Deus. Através de uma rocha sai água para todos. Então, amados, logo que ele sai de uma situação, parece a solução para o povo de água. Aparece Maleque diante do povo de Deus para abater o povo de Deus, para guerrear contra eles. Vocês percebem como é que as coisas são, né? Muita oração para o povo de Deus vencer. Verdade, Senhor, poderoso. E ali Moisés, vendo que Maleque então não deixava eles passarem, querendo abater o povo de Deus, Moisés então disse a Josué: escolhe homens para vós, para nós, ou melhor, escolhe homem para nós e vai à peleja. Vai contra Maleque, para abater Maleque, o seu povo. Glória a Deus, aleluia. E aí ele disse assim: e eu, e Ur e Arão, vamos para o outeiro, ou seja, o monte. Glória a Deus. E aí cada um diz, e Josué obedeceu a Moisés, e assim foi. Então lá no monte está Ur, Moisés e Arão. Moisés, aquela vara que ele feriu o rio, o mar vermelho, aquela vara que ele feriu a rocha, ele estava com ela na mão. Glória a Deus. Ali no monte, com a sua mão erguida ao céu, Glória a Deus. e orando para que Josué vencesse a guerra. Glória a Deus. E ali naquele momento eles estão orando, Santo Deus. seus braços cansados. Aí agora Ur e Arão pegaram uma pedra e colocou perto dele para ele sentar. E ali Arão segurava um braço, escorava um braço, Glória a e Ur Deus. escorava o outro. Amém, Jesus. Irmãos, para que nós tenhamos a vitória, unidos, Glória a Deus. ali aqueles três homens ali, Moisés orando, agora ele ora, e Arão ao seu lado, mas segurando o braço. Diz que quando Moisés cansava os braços, Glória a Deus. que ele então abaixava os braços, ali em oração. Maleque estava vencendo Israel. Glória a Deus. Quando ele levantava os braços, o povo de Israel vencia Maleque. Santo Deus, verdade. Eu estudei esse assunto Glória a Deus. faz tempo e não pude entender isso. Aí eu pude entender estudando o assunto. E quando Moisés estava com o seu braço estendido com aquela vara, Glória a Deus. ele não estava só com o braço estendido, mas orando. Glória a Deus. É De verdade. fato, irmãos, quando nós paramos de orar, Glória a Deus. nós estamos sujeitos a ser vencidos. Verdade. Mas quando nós continuamos a orar, a vitória vem. Amém, Jesus. Então ali ficou aqueles homens e orando, e ali os três homens no monte, Josué com o exército. Amém, Jesus. Então Deus deu a vitória para o povo de Deus Glória a Deus. e abateu e desfez Maleque, o seu povo, ao fio da espada. Santo Deus. É unido, irmãos. Glória a Deus.
em um só objetivo. No momento em que nós queremos entrar um dia no reino de Deus, até lá nós temos que lutar unidos, juntos orando, para que Deus vai nos dar a vitória até aquele dia. E agora vamos ver aqui, unidos na pregação do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles viveram uma época difícil, que era proibido pregar o Evangelho. Era difícil ser crente, servir a Deus. Mas quando a gente quer servir a Deus, quer ir para o céu, nós não podemos medir a dificuldade. Jesus já tinha avisado para eles: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Ele teria avisado para eles que não seria fácil, mas ele prometeu de estar com eles. Então, os apóstolos, depois que Jesus estava para ir para o céu, depois da ressurreição, ele ordenou-lhes dizendo: ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando-as. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas lá, isso é Lucas 16, versículo 15 e 16. E no Evangelho de Mateus é que diz: ide a todo mundo, a todas as nações, ensinai-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até as consolações do século. E eles foram os 12 apóstolos, pregaram o Evangelho no século I. Eles passou por todos os 3 continentes da época e pregou o Evangelho a todos os povos daquela época. Paulo, ele chegou de dizer que a ele não fazia parte dos 12, mas encontrou com os 12 na evangelização. E ele disse que debaixo do sol, ele deu testemunho de que pregou o Evangelho em todos os lugares. Unidos na pregação. Nós precisamos de unir também para pregar o Evangelho. Como é que se prega o Evangelho? Se prega o Evangelho no diálogo. 2 pessoas falando. Se prega o Evangelho através de um folheto. Se prega o Evangelho através do testemunho. Se prega o Evangelho anunciando que Jesus, conforme eu preguei um dia desse, que Jesus cura. Se prega o Evangelho através da oração. Eu me lembro que o judeu já estava em idade, mas ele não poderia mais sair. E aí ele orava:
na sua casa. E então alguém que já tinha ido em todas as igrejas, várias igrejas, e não parou ali nenhuma, e veio na casa desse judeu. E ali, irmãos, ele ouviu daquele judeu que não poderia mais andar, ouviu a palavra de Deus através do judeu. E aquela pessoa pôde então servir a Deus, orar. Nós fizemos um tempo de evangelização nessa rua. Os irmãos saíam para evangelizar e pregar folhetos. E eu ficava aqui de joelho até eles voltarem. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse: eu vos enviareis no meio de lobo. Quando você vai pregar, você vai encontrar por aí. Então precisa que a gente ore. Eu orava aqui para Deus guardar os mensageiros na sua ida e na sua volta. E Deus preparar os corações para poder então receber os mensageiros. Muito bem. Aqui nós vamos prosseguir aqui para nós terminarmos logo. A união dos crentes na igreja e na família. Vocês sabem que falar nisso na evangelização, a amizade, o amor uns para com os outros, cumprimentar, conversar, isso faz muito bem para você aquecer a pessoa para poder falar com ele de Jesus. Glória a Deus. Ou por outro lado, você fazer amizade com a pessoa, isso é muito bom, pois essas pessoas são os nossos semelhantes. Fazer amigo, né? Aumentar nossos convívios com as pessoas. Então veja bem, irmãos, aqui o salmista ele fala aqui da união, né? Da igreja, da família. Ele disse assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então veja bem, aqui é para a igreja, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Paulo disse assim, como vocês todos sabem, nós somos os membros que formamos o corpo de Cristo. E disse, se nós formamos um corpo, disse Paulo, quando um membro sofre, todo o corpo padece. Porque toda a igreja forma um corpo. Se o irmão tem um problema, esse problema dele pode ser meu também. Eu tenho que sentir que o irmão está passando dificuldade, a irmã está passando dificuldade, eu tenho que sofrer também. Não é aquela coisa que às vezes a pessoa sofre, a gente vai arrumar para lá, né? Não deu culpa, nada disso. Todos nós precisamos sofrer juntos. Quando alguém tem um problema de uma enfermidade, por que toda a igreja não orar a favor dessa pessoa? Quando alguém que está sendo evangelizado, vamos todo mundo orar por ela, para que Deus possa salvar também as pessoas. Vamos ver aqui o restante para nós terminarmos.
após aqui os irmãos, após o Pentecoste, disse para os irmãos e as irmãs que aquele tempo era muito difícil servir a Deus. E quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, quando os irmãos ali, quando quase 120 pessoas estavam no templo, no cenáculo, e que eles viram línguas como aquele fogo sobre todos eles. E diz que começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E o povo não entendeu. Alguns diziam, está embriagado esse pessoal. E Pedro recebeu de Deus a revelação para ensinar para eles que aquilo era uma profecia que o profeta Joel tinha profetizado. E nos últimos dias iria acontecer o que aconteceu no dia de Pentecostes. Que Deus iria derramar do seu Espírito sobre os seus servos, sobre a sua serva. E assim sucessivamente. E depois aí que Pedro explica para eles. Nós encontramos a passagem que diz assim: aqueles, veja bem, de sorte que os que foram batizados, os que ouviram a palavra de Deus através de Pedro, foram batizados e receberam, os que receberam a palavra, naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Veja bem, irmãos, e agora o nosso encerramento aqui é de, como disse, é de chamar mesmo a atenção de todo o cristianismo. Diz assim: sendo que eles receberam a palavra, agregou ali todos e foram batizados. Agora diz assim: e estes, né, os que ouviram, os que foram batizados, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveraram. Dá continuidade àquilo que se faz. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra comunhão é muito importante. É aquilo que está em comum a todos. Todo mundo tem os mesmos ideais. Que coisa maravilhosa. E ele disse assim: estavam todos em comunhão e no partir do pão e nas orações. A perseverança em tudo isso e nas orações. Você já imaginou se nós tivéssemos um horário, marcar um horário durante a semana, um dia, para nós, vamos supor, ao meio-dia, né, de um determinado dia da semana, marcar aquele dia, mesmo que os crentes estão lá na sua casa, ele está orando com o objetivo de haver soluções de problemas. Eu me lembro, irmãos, quando eu muitas vezes eu cheguei a mandar tempo carta, né? Eu mandava carta para a pessoa lá no Paraná, falava para ele: você que está doente, põe de joelho tal hora, tal dia, que eu estarei orando por você. Aí olhava, ia ali na igreja, você sabe o que acontecia, né? Às vezes eu orava, jejuava, para orar
que as pessoas que estavam aqui, por exemplo, aqui não, lá na outra igreja, quando era o dia do culto, eu estava preparado para orar porque as pessoas não compareciam na igreja. Perdi a bênção, que você não sabe a hora e quem é que Deus vai usar para a pessoa receber a bênção, não é isso? Então disse assim, eles permaneciam em comunhão, no partir do pão e das orações, e em toda a alma havia temor. Você sabe que o filho que tem medo de apanhar do pai e da mãe, ele não faz coisa errada não, viu? Então o temor é algo até que a minha fé vem. Sendo bom assim eu temer. Eu temendo a Deus eu não faço mal, até que a minha fé vem, que eu passo a não temer, porque eu faço por gostar. Servir a Deus por gostar. Então vamos aqui, terminando o nosso. Aí diz assim, sendo assim, muitas maravilhas e sinais se fazia entre os apóstolos. A igreja ali, uma igreja fervorosa, com o Espírito Santo entre eles. Tem lugar que eles oraram que diz que até a terra tremeu. Então aquele povo ali daquela perseverança, unidos, todos no mesmo objetivo, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, amados, nada melhor para todos nós, a não ser isso, imitar os nossos irmãos passados. Viver conforme eles viveram. E nós sabemos que o Cristo deles é o mesmo nosso. Amém. E daqueles que hão de crer. E que Deus abençoe a todos. Amém.